paz de Jesus possa iluminar os nossos corações, os nossos pensamentos, e que juntos hoje a gente possa aprender um pouquinho mais de como lidar no mundo espiritual, no mundo material e com os nossos sentimentos. Eu escolhi falar de um tema chamado sentimento mágoa. Alguém conhece mágoa? Mas antes de falar sobre a mágoa, eu queria falar para vocês o motivo pelo qual eu escolhi falar desse tema. Eu faço parte daqueles trabalhos onde a gente faz o socorro espiritual para os nossos irmãos que já fizeram a passagem e não conseguem se encontrar, não conseguem se equilibrar. Obrigada, meu anjo. Não conseguem achar o caminho. E num dos nossos trabalhos, nós recebemos uma entidade. Primeiramente, ela chorou muito tempo. Foi em torno assim de uns 3, 4 minutos, que pra gente nos trabalhos é muito. E o nosso dialogador, tentando acalmar, apaziguar aquela entidade, até que ele conseguiu. E aí ele começou a dialogar, perguntando o porquê de tanto choro, o porquê de tanta dor. E depois de já estabilizada, a entidade conseguiu dizer que era culpada pela morte do corpo dela. Naquele momento a gente achou que a gente estava recebendo um suicida, que a gente precisava encaminhar essa entidade. E dialogando, ela acabou explicando para o dialogador que ela não era suicida, mas que ela tinha contribuído e muito pela perca da oportunidade que Deus tinha lhe dado nessa trajetória de vida. Aí o dialogador perguntou, como, né, que eu posso então te ajudar? E aí a entidade acabou contando que por causa de uma dor muito grande, por causa de uma mágoa, da qual um irmão seu do plano espiritual tinha lhe causado, ela não conseguiu se desvencilhar daquilo. Ela não conseguiu achar o caminho para trabalhar com aquilo. E acabou permitindo que esse sentimento tão doloroso se instalasse através de uma grave doença no seu corpo físico. E que ela tinha acabado perdendo a vida. E ela chorava muito, porque ela tinha acabado deixando aqui os seus, que precisava muito dela ainda. E o dialogador, conversando, perguntou se ela tinha perdoado quem tinha causado isso. E ela falou, eu quero deixar muito claro que eu não o culpo. Porque, na verdade, quem nos magoa, às vezes nem percebe que fez isso e continua levando a vida normalmente. E o outro que foi atingido passa a sofrer dias e noites por causa daquele acontecimento. E a gente é educado, gente, a fazer o seguinte, quando nós atendemos os nossos irmãos do plano espiritual, e a gente se retira da casa, a gente desliga daquilo e assume a nossa vida material. E vice-versa. Quando a gente adentra dentro da casa, a nossa responsabilidade ali é com o mundo espiritual e a gente tem que desligar da nossa vida material. E eu consigo fazer isso com muita facilidade. Mas essa comunicação começou a me martirizar por um longo tempo. Passava 1, 2 dias, eu não entendia. Uma entidade que sabe o motivo pelo qual desencarnou, não tem nenhum ressentimento ao causador daquela situação. Afinal de contas,
o que realmente essa entidade tinha vindo fazer nos nossos trabalhos. Que tipo de recado essa entidade veio trazer para aquele grupo. E eu não conseguia, fiquei muito tocada com aquilo. E nos estudos de montar as palestras, nas pesquisas, acabou caindo na minha mão uma obra de Hamed, onde ele trata do assunto de como a gente lidar com essas várias situações e emoções dolorosas para que a gente possa se equilibrar e seguir a vida em frente. E num dos capítulos tinha justamente sobre a mágoa. E caiu como uma luva naquela situação. Aí eu falei, peraí, agora eu entendi. Essa entidade, ela só veio nos acordar, ela só veio pedir para que a gente, através daquela experiência, através de todo o conhecimento que nós temos da doutrina, que a gente divulgasse um pouquinho dos nossos irmãos que ainda estão encarnados, para não cometer o erro que ela cometeu. Porque o tempo todo ela deixava bem claro que ela não culpava o causador daquela mágoa. Que se ela tivesse conseguido trabalhar toda aquela situação, talvez ela ainda estivesse aqui apoiando quem necessitava dela. Aí o dialogador, naquele dia, acabou equilibrando, agradecendo a visita dela e que ela retornasse, então, para o plano maior, e ela deixou bem claro que ela não tinha vindo sozinha, que ela veio acompanhada, ela não burlou nenhuma regra. Então, tirando de tudo isso, era uma entidade boa, uma entidade que, apesar de tanta dor e sofrimento, de certa forma, estava equilibrada. Aí, para começar a montar a palestra, eu fui procurar nos ensinamentos de Jesus. E Hamed destaca bem algumas palavras de Paulo de Tarso aos Efésios, que ele diz assim: irai-vos, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre a nossa ira. E o que quer dizer isso, gente? Quando Paulo dizia, irai-vos, mas não pequeis, em relação à mágoa, ele queria dizer que a gente tem que admitir quando está magoado. Que nós não podemos viver com emoções recalcadas, tentar esconder esse sentimento. Porque quem faz isso vai viver nos seus dias com uma irritabilidade constante, sem saber de onde veio, quanto tempo vai ficar e para onde vai. Então não é vergonha dizer eu estou magoado, sim. E quando ele diz que para não se pôr o sol sobre a ira, ele quis dizer que esse sentimento doloroso e ruim também não pode ser intensificado todos os dias da nossa vida. Não pode ficar se trazendo do passado para o presente aquela situação ruim e revivendo constantemente aquilo. Porque o desequilíbrio vai se instalar, a desordem física e emocional vai fazer morada no nosso espírito e no nosso corpo. Porque, na verdade, nós que estamos nesse planeta, pensar em passar uma existência todinha sem um desprezo, sem uma ingratidão ou sem uma mágoa, isso é real. A realidade é que esses sentimentos faz parte da emoção do ser humano. Só não sente um ser inanimado, um ser sem vida. E não é o nosso caso. Então era isso que Paulo de Tarso queria nos mostrar. Mas para que a gente entenda melhor, porque
A mágoa é um sentimento abstrato, né? A gente não vê. Então, a gente acha que não está ali. Ou a gente acha que pode esconder. Então, vamos fazer o seguinte, vamos tentar materializar essa mágoa para a gente entender melhor e aprender como é que a gente vai trabalhar com isso. Vamos acreditar que essa bexiga seja o local no nosso organismo onde eu possa depositar esses sentimentos. E aí eu escolhi alguns para a gente colocar aqui dentro. Por exemplo, um rompimento afetivo, ele causa mágoa? Então vamos pôr aqui. Maledicência sobre a vida dos outros. Quando falam mal que nós não merecemos, causa mágoa? E preconceito? De classe social, gente. De cor. De escolha sexual. De idade. Causa, né? Então vamos lá. Ingratidão, gente. De filho, de parente, de amigo. Dói, né? Acho que cabe. Abandono. Traição amorosa. Poderia ficar aqui fazendo um leque de... Então vamos enxergar um pouquinho. Por coincidência era um coração, gente. Aliás, a bexiga tinha que ser bem maior que isso, né? Marli, você me ajuda, amor? Aqui, ó. Segura aqui para eu amarrar. Vamos lá. Vamos supor que a nossa mágoa está aqui. Tem que carregar. Ela existe ou ela não existe? Faz parte de nós. Só que para que tudo isso aconteça, tem um processo extremamente doloroso. Porque para isso acontecer, é porque nós fomos desprezados profundamente, julgados impiedosamente, ou ainda nos viram as costas, nos fazem desdém como se nós não tivéssemos nenhuma importância. E é nessa hora que o nosso peito se inflama pela dor. O nosso coração arde num desamparo total pelo descaso. E é aí que mora o perigo. Lembra da nossa entidade? Se nós não trabalharmos isso daqui, vai se voltar contra o nosso interior, vai procurar um dos nossos órgãos, vai se alojar nesse órgão, e aí vai criar graves somatizações em displasias e provado cientificamente e graves tumores. E hoje eu tenho a certeza que comprovado também espiritualmente pelo depoimento daquela entidade que prejudica no mundo espiritual também. Então, o que a gente faz? Como é que a gente age quando esse sentimento nos encontra? Aconselhar uma pessoa ofendida a simplesmente esquecer? Ah, esquece. Se magoa, não. Deixa pra lá. Gente, é a mesma coisa que pedir para a pessoa que isso não existiu. E isso é impossível.
Faz parte do arquivo espiritual daquela pessoa. Então não tem como esquecer. Então o que eu faço quando isso me atinge? Eu tenho que admitir. Estou magoado, sim. Estou ofendido, sim. Está me fazendo mal. Não vou esquecer, porque não tem como esquecer. Não tem como esquecer. A gente esquece as coisas boas que nos aconteceram. O nascimento de um filho, uma grande amizade, uma grande oportunidade. Infelizmente, a gente não tem um botãozinho. Nós não somos máquina. Nós somos espíritos aonde é gravado todas as passagens que nós fazemos e ali fica arquivado. Então tem que admitir e ponto final. Só que eu também não posso fazer isso o destaque da minha vida. Porque se eu quiser colocar isso como a bandeira principal da minha vida, eu não vou conseguir tomar decisões acertadas, eu não vou conseguir o equilíbrio familiar, o equilíbrio profissional e o equilíbrio na sociedade. Eu não vou conseguir. E, afinal de contas, isso aqui incomoda. Aonde eu vou, eu tenho que levar. Se eu vou efetuar o meu trabalho no computador, eu estou trabalhando com isso me incomodando. Eu vou fazer minha higiene pessoal, mas eu estou carregando, eu estou toda ocupada com esse sentimento ruim. Eu não consigo fazer direito. Porque é meu. Pesa, eu tenho que levar. Aonde eu for. É esse o caminho? Não é esse o caminho. Então, o que é que eu faço para trabalhar isso? E aí, nessa literatura de Hamed, ele nos explica da seguinte maneira. É meu. Vamos colocar isso a uma certa distância de nós. Mas como é que eu distancio isso de mim? Emocional e mentalmente. E quando eu me distanciar dessa mágoa, eu tenho que colocar ali todos os fatos e também todas as pessoas que me magoaram. Mas isso tem que ser feito de maneira hostil, de maneira grosseira, de maneira que eu vou ficar totalmente alienada ou impermeável àquela situação? Não, não é isso. Não está pedindo para desprezar quem lhe fez isso. Só que quando eu coloco distante de mim o caso e as pessoas, é para que eu possa me equilibrar. É para que eu possa retomar o meu discernimento em relação à minha pessoa, à minha vida e principalmente àquela situação dolorosa. E aí então nós vamos conseguir viver um pouquinho mais tranquilos e raciocinar. O que é que está por trás dessa dor, dessas pessoas e de mim mesmo? Espíritos imperfeitos. Porque nem quem magoou, ou eu que estou extremamente magoado, não temos o discernimento da divindade para tomar sempre as decisões mais acertadas. Nós não somos providos da divindade de Deus.
Então fica claro que ora nós seremos magoados e ora seremos nós que magoaremos os outros. Então, atrás de todo esse processo dessa emoção dolorosa, somos nós, gente. Somos nós os causadores de tudo isso. E a maioria das vezes, a gente não faz porque quer. Eu tenho uma visão de vida e o meu irmão tem outra visão de vida. É diferente. O que para mim é um mosquito, para o meu irmão é um boi, ou vice-versa. Cada um de nós temos uma determinada dificuldade em determinada situação. E eu não posso cobrar que o outro faça igual a mim. E nem ele pode cobrar que eu faça igual a ele. Cada um tem o seu meio de trabalhar. E a gente vai ter que compreender tudo isso. Resumindo, de tudo isso que a gente falou, o que é que a gente pode entender de um processo doloroso como esse? Primeiro, que não se magoar é impossível. Uma hora ou outra nós vamos bater de frente com esse sentimento que nos causa tanta dor. Mas nós temos que tomar o sério cuidado de não fazer o mesmo que o escorpião faz com ele. Porque o escorpião, quando ele entra naquele processo raivoso, ele acaba colocando o ferrão em si mesmo e injetando em si o próprio veneno, aonde ele perde a vida dele. E o que a entidade falou para nós? Que foi isso que ela fez com ela mesma. Ela curtiu tanto aquele sentimento de mágoa, tanto aquela coisa ruim, que ela instalou nela própria uma grave doença que o corpo físico não suportou. E segundo, gente, perdoar não é esquecer. Essa história que, se você não esqueceu, você não perdoou. Só consegue perdoar quem esquece definitivamente o que aconteceu. Não é isso. Perdoar é ter a capacidade de compreender o outro e a si mesmo. Aquilo que eu falei anteriormente. Não cobrar e não se permitir ser cobrado. A gente tem que achar um ponto de equilíbrio para compreender o porquê o outro fez isso, ou quando nós erramos, o outro compreender porque nós tomamos essa posição. Então, perdoar não é esquecer. É compreender tudo aquilo que está envolvido, porque nós somos espíritos imperfeitos. E nem todos nós temos a capacidade de lidar com determinada situação tão bem quanto o outro, ou vice-versa. Nós lidamos muito bem com uma determinada situação em que o outro não consegue. Então nós temos que achar o ponto, o porquê que meu irmão caminha naquela direção e ele entender por que eu caminho nessa direção. Somos imperfeitos. Cada um vai conseguir decidir o tipo de compreensão e de entendimento que tem. Nada mais que isso. Só que mais será cobrado de quem mais tem conhecimento. A gente sabe disso. Então, nós um dia estaremos magoando, outro dia nós seremos magoados. E Hamed pede para que a gente consiga fazer esse processo, porque se eu carregar isso todo dia, essas emoções, ela vai com o tempo, ela vai murchando, não vai? Como a bexiga, não é isso que a bexiga acaba fazendo? Aí eu vou lá, sopro um pouquinho, para a bexiga voltar a ficar maior. Passa uns dias, ela murcha, eu vou lá, sopro mais um pouquinho, para ela ficar maior. E se a gente fizer isso com a mágoa também,
está passando os dias, aquela ferida está cicatrizando, eu vou lá no passado, trago no presente de novo, inflamo ela inteirinha de novo. O que eu acabo fazendo? Eu acabo fazendo ela o destaque da minha vida. Por isso que Hamed pede, distancie-se por enquanto daquilo. Deixa longe para que você possa ter discernimento. E aí, um dia, não assusta que eu vou estourar. O que ele queria dizer? Ela vai continuar existindo, mas assim. Ela vai estar lá, mas ela já não toma o espaço que ela tomava na minha vida. Tá? Então, não precisa esquecer. Tem que saber trabalhar esses sentimentos e essas emoções ruins para que a gente tenha equilíbrio e de uma maneira ou de outra achar o caminho para ser feliz. Planeta de prova e expiação. A gente trabalha essa mágoa ou qualquer outro sentimento ruim, vai aparecer outro de novo. E a gente não pode ir depositando para que aquilo vá tomando volume grande. A cada sentimento, emoção ruim, a cada mágoa, a gente tem que trabalhar para fazer com que ela fique desse tamanho, porque vai aparecer outro sentimento e emoção dolorosa de novo. Então era isso que eu queria passar, é isso que eu entendi dos ensinamentos de Hamed, de Paulo de Tarso, do Evangelho de Jesus. E eu espero ter conseguido trazer um pouquinho daquilo que aquela entidade pediu para que a gente fizesse um pelo outro dentro da nossa doutrina. Obrigada, que vocês tenham um bom domingo, uma ótima semana e que ao adentrarem as câmeras de passe, se entregue totalmente na mão desses companheiros que estão se preparando para equilibrar, para reequilibrar os chakras de vocês, para que vocês possam ter mais uma semana dividindo com a vida de Jesus. Que assim seja. Obrigada. Imagina, bata para Hamed.